Imagina só se uma única profecia lá da antiguidade pudesse, na verdade, ser um mapa de toda a história do mundo. Desde os grandes impérios que a gente estuda nos livros até um futuro que, bom, ainda nem aconteceu. Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação notável que propõe exatamente isso. Ela conecta um antigo rei da Babilônia com eventos que, segundo a profecia, ainda estão para rolar. É, sem dúvida, uma história sobre impérios, poder e destino. E bem no coração de toda essa história tem uma expressão que pode soar meio misteriosa: os tempos dos gentios. Tá, mas o que isso quer dizer, afinal? Segundo a interpretação que estamos analisando aqui, não é só uma frase solta, não. É um período de tempo bem específico, sabe? Com começo, meio e um fim profetizado que, olha, se estende por milênios. Então, a definição que a fonte nos dá é a seguinte: é um período histórico em que a cidade de Jerusalém estaria, digamos, controlada por potências mundiais não judaicas. E olha, esse ponto é a chave para entender todo o resto, viu? É como se ele montasse o palco por uma longa sucessão de impérios que iriam dominar o cenário global a partir daí. E a escala de tempo aqui nossa, é de cair o queixo. Pensa bem, segundo essa interpretação, o período começou lá atrás, mais de 2.500 anos atrás, em 586 a.C., com o cativeiro de Israel na Babilônia. Ele atravessa toda a história que a gente conhece, chega até os dias de hoje e ainda não acabou. A profecia diz que só vai terminar num evento futuro muito decisivo: o retorno de Cristo para governar o mundo. Ok, então para entender isso melhor, nossa análise nos leva direto para o livro de Daniel. É lá que a gente encontra a primeira grande peça desse quebra-cabeça profético. E ela vem de um jeito bem inusitado: um sonho. Um sonho que um rei pagão, o famoso Nabucodonosor, teve. E esse sonho, bom, ele é interpretado como um verdadeiro mapa divino da história política do nosso mundo. O que ele sonhou? Com uma estátua colossal. E cada parte dela conta um pedaço da história. A sequência dos materiais, olha, não é por acaso, tá? Cada um representa uma sucessão de poder. A cabeça, de ouro puro, era a Babilônia do próprio Nabucodonosor. Logo depois, o peito e os braços de prata, simbolizando o Império Medo-Persa. Aí vem o bronze da Grécia e, por último, as pernas de ferro, o poderoso Império Romano. Mas a história não acaba aí. Décadas se passam e a mesma profecia aparece de novo, só que com uma lente, nossa, completamente diferente. Agora é o próprio profeta Daniel que tem uma visão. Ela espelha o sonho do rei, mas em vez de uma estátua de metais brilhantes, ele vê algo bem mais visceral. A visão dele foca na natureza espiritual, na essência moral desses mesmos impérios. Nessa visão, esquece o brilho dos metais. Os impérios são bestas selvagens. Babilônia aparece como um leão com asas. O Império Medo-Persa, um urso. A Grécia é um leopardo super rápido com 4 cabeças, simbolizando tanto a rapidez da sua conquista quanto a divisão que veio depois. E Roma? Bom, Roma é descrita como uma besta simplesmente apavorante, diferente de todas as outras, e terrivelmente forte. E aqui está o ponto central de toda essa interpretação, sabe? São 2 visões, mas contando a mesma história, só que de pontos de vista totalmente opostos. O sonho do rei é a visão do homem que enxerga o quê? O brilho, o poder político, a grandiosidade. Já a visão de Daniel é apresentada com uma perspectiva de Deus, que mostra a verdade por trás da aparência, a natureza brutal e predadora desses mesmos impérios. A partir daqui, o foco da narrativa se fecha na 4ª e última besta, aquela que representa Roma. E, segundo a interpretação da fonte, a profecia não acabou lá atrás com a queda do Império Romano que a gente conhece. Não, ela aponta para uma forma futura, uma espécie de ressurgimento desse poder que ainda vai aparecer no cenário mundial. E um número aqui se torna super importante: o número 10. Ele aparece 2 vezes. Lembra dos 10 dedos dos pés da estátua? Aquela mistura esquisita de ferro e barro? Ele aparece de novo nos 10 chifres da 4ª besta. Para a fonte que a gente analisa, isso aponta para uma futura confederação de 10 nações, ou 10 líderes, que vai surgir ali na área do antigo Império Romano. Uma aliança que parece unida, mas que na sua essência é frágil, dividida. E é do meio dessa aliança de 10 que a profecia diz que vai surgir uma figura bem sinistra e muito poderosa. O símbolo que a profecia usa é um chifre pequeno. De acordo com essa interpretação, esse líder vai tomar o poder num período futuro de crise mundial, uma crise como nunca se viu antes, um tempo que a fonte chama de a Grande Tribulação. E a profecia não deixa dúvidas sobre o caráter desse líder. A fonte o identifica como o Anticristo. Este versículo de Daniel descreve exatamente o que ele vai fazer.
vai desafiar a Deus, vai perseguir abertamente os fiéis e vai tentar na cara dura mudar as leis e até a contagem do tempo. Ok, mas e o final dessa história toda? Será que termina com o domínio desse poder? Não, a profecia não para aí. Ela descreve uma intervenção, algo dramático, que vai botar um ponto final em todos os governos humanos que aquela estátua representa. O gatilho para essa destruição total é um símbolo muito forte, uma pedra. E o detalhe mais importante é que ela é cortada sem auxílio de mãos. O que isso quer dizer na interpretação do texto? Que é uma ação divina, não humana. Essa pedra atinge a estátua bem nos pés, naquela mistura frágil de ferro e barro, e pronto. Todo o sistema de poder do mundo desmorona de uma vez. E aí, das ruínas de todos esses impérios humanos, surge o grande final da profecia. A citação que a gente vê agora resume perfeitamente o clímax. Aquela mesma pedra que destruiu tudo, ela cresce, cresce e se torna uma montanha imensa, simbolizando a chegada de um novo reino, um reino divino que vai preencher o mundo todo. E a grande diferença? Ao contrário de todos os outros que vieram antes, este reino, este nunca será destruído. Ele vai durar para sempre. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. Sabe, independentemente da crença de cada um, é impressionante parar para pensar como essa narrativa tão antiga sobre impérios que sobem e que caem continua moldando a forma como milhões de pessoas enxergam o mundo hoje. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Por que será que essas histórias de poder, de rebelião e, no fim, de redenção, por que elas ainda ecoam com tanta força no nosso mundo tão moderno?